Joia, tudo bem? Eu vou fazer aqui a segunda live deste dia, dentro do mesmo tema, ok? Cristo orou pela unidade da igreja. Eu estarei fazendo 3 lives dentro desse assunto. Uma análise à luz das ciências da religião. Autor Nelson Alves de Andrade, área Ciências da Religião, Eclesiologia, Teologia Bíblica e a abordagem bíblica, teológica e sociológica. Cristo orou pela unidade da igreja. É um artigo científico que eu fiz aqui, eu fiz essa pesquisa, e eu vou estar falando para vocês. Eu pediria que compartilhassem com outras pessoas. A live anterior tinha 488 pessoas. E o presente artigo, ele analisa a oração de Jesus Cristo pela unidade da igreja, registrada em João, capítulo 17, sob a perspectiva das ciências da religião, partindo do contraste entre o ideal bíblico de unidade espiritual e a fragmentação denominacional contemporânea. O estudo propõe uma reflexão crítica sobre os conceitos de unidade, uniformidade, igreja visível e igreja invisível. Dialogando com a teologia cristã e a sociologia da religião, conclui-se que a oração de Cristo aponta para uma unidade ontológica e espiritual que transcende fronteiras institucionais, desafiando os modelos religiosos marcados por um exclusivismo e segmentação, que eu expliquei muito bem sobre isso na live anterior. Como introdução, temos aí, prestem bem atenção, compartilhem com outras pessoas, a pluralização religiosa é uma das marcas mais evidentes da modernidade tardia. No contexto cristão, essa pluralidade manifesta-se por meio de múltiplas denominações, tradições, doutrinas e costumes, frequentemente acompanhados de disputas simbólicas acerca da legitimidade e da verdadeira fé. Diante desse cenário, a oração de Cristo pela unidade da igreja, registrada no capítulo 17 do Evangelho segundo escreveu São João, torna-se um objeto relevante de investigação acadêmica. Sob a ótica das ciências da religião, o fenômeno religioso não é analisado apenas em sua dimensão confessional, mas também em seus aspectos históricos, sociais e simbólicos. Assim, este artigo busca responder a seguinte questão: como compreender a oração de Cristo pela unidade da igreja diante da realidade fragmentada do cristianismo contemporâneo? Eu pediria que vocês que não assistiram aí a primeira live, está no meu canal do YouTube, Nelson Alves de Andrade. A oração de João 17 e o conceito bíblico de unidade. A oração sacerdotal de Jesus ocorre em um momento liminar, às vésperas de sua crucificação. Diferente de outras orações registradas nos evangelhos, João 17 apresenta-nos um discurso teológico muito denso, no qual a unidade dos discípulos é diretamente relacionada à unidade entre o Pai e o Filho. João capítulo 17, o versículo 21. Do ponto de vista bíblico, unidade não significa homogeneidade. A metáfora paulina do corpo, amplamente utilizada na tradição cristã, reforça a ideia de diversidade funcional
dentro de uma unidade orgânica, Romanos capítulo 12 e 1 aos Coríntios capítulo 12. A unidade, portanto, é relacional e espiritual, não estrutural ou meramente organizacional. Boa tarde para vocês que estão entrando aí. A unidade e uniformidade, uma distinção necessária. Um dos principais equívocos no discurso religioso contemporâneo é a confusão entre unidade e uniformidade. Isso eu expliquei bem na primeira live. A uniformidade busca padronização de crenças, práticas e comportamentos, enquanto a unidade bíblica admite diversidade reconciliadora ou reconciliada. Sob a ótica sociológica, a uniformidade costuma surgir em contextos de controle institucional e manutenção de poder simbólico. Já a unidade, conforme expressa na oração de Cristo, está associada à comunhão e ao amor mútuo, não à coerção. Essa distinção é super fundamental para compreender por que muitas igrejas modernas exibem aparência de coesão, mas carecem de comunhão autêntica. A fragmentação denominacional e o fenômeno dos nichos religiosos. As ciências da religião identificam que o cristianismo contemporâneo passou por um processo de segmentação semelhante ao observado em mercados simbólicos. Igrejas organizam-se em nichos voltados a públicos específicos, estilos litúrgicos e ênfases doutrinárias. Esse fenômeno não é necessariamente negativo, mas torna-se problemático quando cada grupo passa a reivindicar exclusividade da verdade religiosa. Tal postura reforça fronteiras identitárias e enfraquece a noção de um corpo universal. Nesse contexto, a oração de Cristo confronta diretamente a lógica do exclusivismo religioso. Vejamos igreja visível e igreja invisível, uma categoria teológica e analítica. A distinção entre igreja visível e igreja invisível é amplamente discutida na teologia cristã, especialmente na tradição moderna, reformada. Enquanto a igreja visível refere-se a instituições históricas e organizadas, a igreja invisível diz respeito ao conjunto dos fiéis conhecidos por Deus. Somente Deus conhece. Do ponto de vista das ciências da religião, essa distinção permite compreender como indivíduos pertencentes a diferentes denominações compartilham uma mesma experiência de fé, apesar das fronteiras institucionais. A afirmação de que Cristo vem buscar uma igreja invisível entre as denominações não nega a importância das instituições, mas relativiza sua pretensão de exclusividade salvífica. Vejamos, pois, as implicações teológicas e socio-religiosas. A oração de Cristo pela unidade possui implicações profundas. Desafia o sectarismo religioso, questiona a absolutização das tradições, propõe uma ética de amor como critério de presença e reafirma a centralidade de Cristo sobre sistemas religiosos. Autores como Dietrich Bonhoeffer e John Stott
destacam que a verdadeira comunhão cristã não se sustenta em estruturas, mas em vidas compartilhadas em Cristo. Me compreendem? Estamos chegando aqui aos momentos finais. À luz da ciência, das ciências da religião, a oração de Cristo pela unidade da igreja revela-se não apenas como um ideal teológico, mas como uma crítica profética às fragmentações produzidas pela religião institucionalizada. Embora o cristianismo contemporâneo apresente uma multiplicidade de expressões denominacionais, a unidade espiritual do corpo de Cristo permanece como um dado ontológico da fé cristã. Conclui-se, portanto, que Cristo não vem buscar uma instituição específica, mas uma comunidade invisível, formada por aqueles que, em meio às denominações, permanecem fiéis ao Evangelho. E a unidade pela qual ele orou continua sendo um desafio ético, espiritual e teológico para a igreja e um objeto legítimo de análise acadêmica nas ciências da religião. Então, gente, eu fiz aqui uma pesquisa não tão grande, né, no sentido de quantidade de páginas, porém de uma qualidade fenomenal. É um resumaço da primeira live, que eu falei também sobre a unidade de Cristo, a unidade da igreja, como a igreja realmente deve ser, e o que é igreja. E Cristo vem buscar uma igreja invisível, uma igreja santa, uma igreja preparada. E estarei fazendo uma terceira live, talvez amanhã, dentro do mesmo assunto. Eu espero que vocês tenham gostado. E as nossas pesquisas foram Bíblia Sagrada, o Dossel Sagrado, L. Peter Berger, Vida em Comunhão, Dietrich Bonhoeffer, Igreja, Carisma e Poder, Leonardo Boff, As Institutas da Religião Cristã, João Calvino, As Formas Elementares da Vida Religiosa, Emily Durkheim, A Interpretação das Culturas, Clifford Geertz, Teologia Sistemática, Owen Grudem, Teologia do Novo Testamento, George Eldon Leon, Teologia Sistemática, Wolfgang Pannenberg, A Igreja Autêntica, John Stott, A Busca de Deus, A. W. Tozer, Jesus é a Vitória de Deus, N. T. Wright. E eu tenho aqui uma observação acadêmica final, que esse conjunto de referências que eu citei aqui para vocês sustenta a análise bíblica de João capítulo 17, a distinção entre igreja visível e invisível, a crítica ao exclusivismo denominacional, a compreensão sociológica da fragmentação religiosa, a unidade da igreja como realidade espiritual e não institucional. Então vejam bem, e essa crítica ao exclusivismo eu falei no outro artigo científico também, porque quando eu falo que somente a minha denominação é a correta, ok? Eu estou dando exclusividade, eu não estou aceitando as outras. E quem tem o direito de julgar as pessoas, de entender as pessoas e dizer quem está certo e quem está errado, quem tem o direito é somente Deus. Nós não temos esse direito. Ok? Que Deus ajude, que Deus abençoe a todos de uma forma muito especial e que você possa compreender o grande amor de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou as pessoas, Deus amou cada vida, cada coração. E quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós entregamos o nosso coração ao Senhor, nós vamos entender que Cristo vem buscar uma igreja, né, tirada das denominações.
E Jesus não fundou nenhuma denominação. Na live anterior até alguém comentou sobre isso, e é verdade. Cristo não fundou nenhuma religião. Cristo fundou o cristianismo e nos ensinou como viver diante da sua presença, entregando o nosso coração, entregando a nossa vida a Ele. Portanto, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nós possamos entender as pessoas, entender a cada um, porque as placas não definem o reino de Deus. O que define o reino de Deus é justamente um coração arrependido, um coração quebrantado diante da presença do Senhor, e que eu e você possamos entender que o reino de Deus não consiste em comidas e nem em bebidas. O reino de Deus é descrito biblicamente como o governo soberano e o domínio espiritual de Deus sobre toda a criação, estabelecido através de Jesus Cristo. Não é um lugar geográfico, não é uma denominação, mas é um estado de justiça, de paz, de amor e alegria no Espírito Santo, presente no coração de cada pessoa, presente na igreja hoje, com uma plena manifestação futura na consumação dos tempos, né? E as principais descrições e características desse reino é um governo atual e futuro. O reino é uma realidade presente, atuante no mundo através de Cristo, através das pessoas que professam a Cristo, quanto uma esperança futura, que é a plena manifestação da vinda de nosso Senhor, da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um reino de natureza espiritual. Estou abrindo parênteses aqui no final. É um reino de natureza espiritual. É um reino de fé e submissão à vontade divina, não construído por força humana. E Deus não habita em casas feitas por homens. Deus habita em nosso coração. Nós somos o tabernáculo do Espírito Santo. E a centralidade é Cristo. Jesus é o rei que inaugurou esse domínio, sendo o próprio reino encarnado no meio dos homens. E Jesus frequentemente descreveu o reino através das parábolas, o semeador, o tesouro escondido, a pérola de grande valor, mostrando o seu valor inigualável, inestimável e o seu crescimento. E a cidadania é acessível para todos aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, o seu domínio e o seu senhorio. É um reino de justiça e paz. O reino se caracteriza pela justiça, pela paz e pela alegria no Espírito Santo. Em suma, o reino de Deus é o projeto de salvação onde a soberania de Deus transforma o coração e prepara as pessoas, para realmente enfrentarem o novo céu, a nova terra, nos quais habitam a justiça. E Jesus, em João 17, preocupava-se justamente com essa unidade. Um grande abraço, um grande beijo, que Deus abençoe. Amanhã estarei fazendo a terceira live dentro do mesmo tema. Um abraço, queridos!